Fala enfermagem, tudo bom com vocês? Fábio aqui na edição. Estou editando este vídeo que você vai assistir agora. Estou editando aqui, passando para avisar que é o seguinte: vocês vão reparar que esse vídeo está todo picotado, porque neste exato momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês, já é a 10ª vez, não estou brincando, 10ª vez que eu estou tentando renderizar esse vídeo. Eu não consigo ele de forma completa, então eu vou ter que picotar ele todinho para que ele fique menor e eu consiga renderizar. Meu computador simplesmente não está aguentando fazer essa edição, tá bom? Então, fiquem tranquilos, não vão ser todas as aulas que vão ser assim picotadas, muitas vezes perdendo até a linha de raciocínio. Porém, eu prometo que as próximas serão muito boas, muito melhores do que essa, porque essa já tá boa pra caramba. Vocês vão aprender a ouvir, fazer a ausculta cardíaca, tá bem completa essa aula. E aproveitando, né, já que eu não pude falar isso no vídeo, aproveita, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve aqui nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, deixa o like nesse vídeo para fortalecer o nosso novo canal, esse novo... a gente está renascendo aí com enfermagem total, então me ajuda nessa, certinho? Então segue lá pro vídeo. Fala enfermagem, tudo bom com vocês? Eu me chamo Fábio e sejam muito bem-vindos aqui. Essa é a nossa primeira aula aqui do Enfermagem Total. Essa daqui é a primeira aula depois de muito tempo que a gente acaba não gravando aqui pro Enfermagem Total, depois do que aconteceu realmente lá no final de 2020, né, com o canal que ele foi hackeado e tudo mais. Porém, nessa aula de hoje nós vamos voltar em grande estilo. Vocês sabem que o Enfermagem Total tem um foco muito grande na sistematização da assistência de enfermagem, e uma parte muito importante da sistematização da assistência de enfermagem é o processo de enfermagem, o qual dentro dele existe um tal de exame físico, e dentro do exame físico muita gente tem dúvidas quando o assunto é o exame físico cardiovascular. Bora começar o conteúdo. O que a gente faz num exame cardiovascular? Por que a gente vai fazer isso, né? Lembrando que o canal Enfermagem Total, não só o canal como aqui nas as aulas, etc., nós somos muito focados na sistematização da assistência. E eu já disse lá na introdução a semelhança, né? O que tem a ver esse exame com a sistematização da assistência de enfermagem. E chegou, por exemplo, um paciente, né? Você vai fazer o processo de enfermagem, você começou ali, fez a anamnese, fez o exame físico nesse paciente. Dentro desse exame físico, é importante que você faça uma avaliação cardíaca para você entender o atual momento desse paciente. O ciclo cardíaco é a sequência de fatos que acontece a cada batimento cardíaco. O coração ciclicamente se contrai e relaxa, né, sístole e diástole. Quando se contrai, ejeta o sangue, que é a sístole, e quando relaxa, recebe o sangue proveniente das veias, de ástole. E aí, quais são os métodos propedêuticos, Fabio, que eu vou estar utilizando para fazer o exame cardíaco? Inspeção, palpação e ausculta. Mas, Fabio, tá faltando uma aqui, né? Não são 4. Gente, não se faz percussão na região cardíaca. Tem o menor sentido, e você pode muitas vezes trazer ali, se tiver algum problema o coração do paciente, você vai trazer uma arritmia desnecessária, né? Então, não se faz percussão na região cardíaca. Basicamente, o objetivo da ausculta é ver se tudo está funcionando corretamente dentro do coração. Por isso que a gente deu aquela retomada lá na questão anatômica, para a gente lembrar aonde que estão as válvulas e qual é a função de cada uma delas. A gente vai agora auscultar, a gente vai ouvir o som, né? Ouvir corretamente, ouvir detalhadamente o som de cada uma delas de acordo com a sua função, né? Em que momento ela tem que estar batendo, se está uma coisa disrítmica, se a gente tem algum problema ali com o marca-passo natural do corpo humano, perfeito? Então, focos de ausculta. Então, era para eu ter trazido uma foto disso daqui, mas acabei colocando em texto. Para quem está assistindo pelo YouTube, eu consigo pôr um link na descrição. Você vai achar um link na descrição para você ter acesso a uma foto, né? E você vai conseguir visualizar aonde são esses focos de ausculta, as áreas onde a gente faz essa ausculta cardíaca.
no paciente. Então aqui, foco ou área mitral, então a gente vai pensar ali no quinto espaço intercostal esquerdo, se o coração estiver do lado esquerdo, né, na linha hemiclavicular, correspondente ao ictus cordis, né? Então a gente vai conseguir ouvir aqui relacionado à válvula mitral, né, a área mitral. Foco ou área pulmonar, então segundo espaço intercostal esquerdo junto ao externo. Foco aórtico, segundo espaço intercostal direito junto ao externo, então lembra muito uma sequência de eletrocardiograma, né? Segundo espaço intercostal, segundo espaço intercostal, onde seriam ali V1 e V2, né? Se a gente fizer uma comparação ao eletrocardiograma. Foco aórtico acessório, então aqui é importante, Fábio, é importante, mas a gente geralmente não fala dele. A gente fala mais da área pulmonar, aórtica, tricúspide e mitral. Perfeito? O foco tricúspide na base do apêndice xifoide, ligeiramente à esquerda. Então, viu onde é o apêndice xifoide? Um pouquinho para a esquerda, onde seria V3, talvez, já quase chegando em V4, de um eletrocardiograma. É ali onde que você vai fazer a ausculta da área tricúspide. Aí aqui a gente chega nas questões das bulhas, né? Bulha que tanto buga a galera aí quando está estudando a questão da ausculta cardíaca. Primeiramente, o que são as bulhas? Bulhas são os sons que essas válvulas fazem quando elas estão sendo ativas. Então, quando a portinha abre, fecha, isso tem um som. E dependendo do som que a gente ouve, dependendo da ausculta, a gente vai identificar potenciais problemas que o paciente tem nessa abertura e no fechamento dessas portinhas, na abertura e fechamento das válvulas. Perfeito? Isso pode... Qual que é a consequência disso? Aquela questão do regurgitamento que eu estava falando para vocês. Se a gente tem um problema com relação a isso, claro, sopro, caso à parte, porém, se está fechando lentamente, se a gente tem um problema de conexão, não está... a válvula que deveria estar fechando antes está fechando depois, a que está depois era para estar fechando antes, isso vai geralmente fazer interferência sanguínea. Então, o sangue que está rico em oxigênio vai se misturar com rico em dióxido de carbono, vai ser lançado para o restante do corpo e a pessoa vai ter sérios problemas aí na questão de respiração celular, tá? Na entrega de oxigênio. Então, é importante que a gente faça a identificação dessas bulhas, tá? O que a gente ouve, Fabio, que é normal? Bulha B1, B2. Então vamos aqui, ó. Primeira bulha. Fechamento das válvulas mitrais e tricúspide. Componente mitral antecede tricúspide. Coincide com ictus cordis e o pulso carotídeo. Timbre é um pouco mais grave e a representação a gente sempre fala que é um tum. Já a segunda bulha, vou falar logo das duas porque a gente vai ouvir as duas, a gente vai escutar as duas juntas, tá? Então, segunda bulha, fechamento das válvulas aórtica e pulmonar, tem o timbre já mais agudo e a representação é pelo um tá. Então é tá, tá, tá. Tá? Então vamos aqui para essa minha câmera novamente. Agora vocês vão estar ouvindo B1, B2. Indico que vocês coloquem fones de ouvido para vocês ouvirem melhor. Deu para ouvir aí? Vamos repetir mais uma vezinha. Fone de ouvido de novo. Bora lá. Deu para ouvir? Bem, decorem esse som, salva esse vídeo em algum canto, tenha esse som sempre junto com vocês, né? Treinem bastante ele. Vamos lá. B3. Vibração da parede ventricular subitamente distendida pela corrente sanguínea que penetra na cavidade durante um enchimento ventricular rápido. Ruído de baixa frequência. Representação por um tubo. Então, por ser de baixa frequência, a gente vai ter um som grave, porém baixo, relativamente mais baixo. Vai ser um pouco mais difícil de auscultar ele. Pela minha experiência, em geral, B3 tem uma relação relativamente alta com sobrecarga de volume.
Mais uma vez aqui. Beleza. Acho que deu para entender a diferença, bem explícito, né, a diferença entre elas. E para a gente fechar com chave de ouro aqui, a gente tem a quarta bulha, que é um ruído bem mais baixo, inclusive, do que a 3, tá? Ocorre no final da diástole, então vai ser logo, vai anteceder ali B1, tá? Então a gente tem um tum-tá, vai ser um tum-tá, tum-tá, tá, tum-tá, tá, tum-tá. Ele vai ser uma coisinha bem antes ali. Né? A gente tem a tendência de pensar em B4 lá no final, né? Você fala 1, 2, 3, 4. Não, tipo, é 4, 1, 2, 3. É isso que a gente tem que ter em mente na hora de ouvir. Mais uma vez. Show de bola. Então você vê que ele vem um pouquinho antes ali da primeira bulha, né? Da bulha mais forte que a gente acaba ouvindo, certo? Um segundo passo, né? Já saímos da questão da ausculta, né? Espero que acabam não tendo dúvidas. Se tiverem dúvida, deixem nos comentários, né? Tanto na área premium, tanto também aqui no YouTube, se você está assistindo pelo YouTube essa aula. Aferição da frequência cardíaca. Aqui é uma coisa mais simples, a gente aprende de uma forma muito genérica em 10 minutos na sala de aula e realmente é isso, é uma coisa muito simples, né? A frequência cardíaca é o número de vezes que o coração bate ou cicla, né, por minuto, aí expressa em BPM, batimentos por minuto, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso de um relógio, de preferência com ponteiro, né, para eu conseguir estar marcando o tempo. E aí eu posso estar utilizando, vai depender muito da técnica, eu posso estar utilizando o pulso aqui do paciente, eu posso estar palpando o pulso do paciente, deixa eu vir para minha câmera. Posso estar palpando aqui o pulso do paciente, como posso também estar utilizando estetoscópio aqui, ictus cordis, e eu estar aferindo a frequência cardíaca diretamente na região cardíaca do paciente, tá? Porém, hoje em dia a gente tem aí tecnologia para isso, monitorização está aí para isso, mostra para a gente a quantidade, porém se você não tem essa forma correta, relógio e ou estetoscópio na região do ictus cordis, quanto também região de pulso, aqui pode ser radial, pode ser carotídeo, femoral, dependendo da gravidade do paciente, mas em geral ali a gente preza pelo radial e carotídeo.